Enuma Elish, o mito da criação da Babilônia. Agora vai se contar como é que é feita, porque a Babilônia está ali na Mesopotâmia. Mas lembra que eu falei, cada cidade tem a sua cosmogonia. A da Babilônia é a seguinte. E aqui vai surgir uma figura muito importante na Babilônia e é sobre ela que a gente vai chegar lá. Existiam dois deuses, Apsu e Tiamat. Apsu era o deus das águas doces e Tiamat era o deus das águas salgadas. Essa linguagem de água é muito importante em toda a Mesopotâmia, porque ela está entre os rios Tigre e Eufrates, e esses dois rios eles vão desaguar no Golfo Pérsico. Então eles têm uma ideia na cabeça deles de água. Então tudo tem a ver com mar primordial, tudo tem a ver com água, né? A diferença é que Gênesis 1 diz que Deus criou a terra do nada. Mas se você vai olhar lá em 2 Pedro 3, vai dizer que os céus e a terra sempre existiram e que a terra foi tirada das águas, foi tirada do mar primordial. E olha que a gente tem visto aqui que o povo hebreu, o judeu, o de Israel vai sair desse caldeirão, desse mix aqui, né? Então Apsu era o deus que representava a água doce e Tiamat era o deus que representava o dragão, uma espécie de dragão que era o deus da água salgada do mar primordial. E aí o que acontece? Esses dois se juntam e faz uma mistura e tem um filho chamado Mumu. Tem outro também que se chama Larmu e Lamu, e desses aí vão surgir mais outros deuses, que Ansha e Kisha. Anur é o deus que está lá nos céus, olhando tudo isso, é o deus dos céus, né? Tem um outro deus aqui tão importante chamado Ea. Ele vai tomar o lugar de Ansha, né? E criar os outros deuses. Começam a surgir vários deuses. E dessa criação de vários deuses, Apsu e Tiamat vão ficar muito incomodadas, porque elas não conseguem mais ter descanso por tanta bagunça que os deuses agora, porque os deuses não surgem tudo ao mesmo tempo, não. Deus casa com Deus, Deus cria filho e casa com filho. É assim que funcionavam os deuses da antiguidade. E Apsu e Tiamat vem que depois de ter criado tantos deuses, agora estão tendo problema, porque esses meninos estão fazendo muito barulho e impedindo que haja um descanso. Os deuses, depois de ter criado os outros deuses, querem automaticamente descansar. Daí nós vamos ter uma ideia, né, do sétimo dia, que é o dia do descanso, quando Deus também criou os céus e a terra. Tem uma ideia, né? E daí? Pois bem, então está tendo essa confusão e essa bagunça lá no céu, e Apsu e Tiamat estão muito tristes com isso. E elas se reúnem, né? Se reúnem e elas decidem o quê? Vamos matar eles. Vamos matar, está fazendo muita bagunça, porque esse conceito não existia diabo. Os deuses eram soberanos, eles decidiam fazer qualquer coisa, eles faziam. O diabo é uma construção muito futura, muito futura. Você consegue identificar ele, lendo as escrituras, você consegue identificar onde é que ele surge. Ele não existia diabo, não existia, ele é uma construção. Eram os deuses que faziam, os deuses eram soberanos, matavam, casavam com o próprio filho, era assim que funcionava, não tinha essa questão moral para os deuses. E aí eles fazem essa reunião porque os deuses estão fazendo muita bagunça e decidem matar os deuses. Surge é aquela divindade que ficou sabendo que Apsu e Tiamat estavam querendo fazer. E decide não tomar partido e não deixar que isso aconteça, né? O que ele faz? Ele, de alguma forma, ele faz Apsu e Mumu dormirem
e ele vai lá, corta a barba, que é cortar a barba. Lembra que os deuses, se você vai olhar nos livros de história, você vai ver sempre os deuses egípcios com aquela barba bem compridona. Pode ver, está bem retratado. E aí ele corta a barba, rouba a coroa, rouba as armas, né, de Apsu e Mumu. E tem até uma história semelhante também com o povo judeu, né, que vai para uma guerra e é cortada as suas barbas, eles ficam humilhados no lugar e eles nem entram na terra, eles têm que esperar a barba crescer, porque a barba era símbolo de poderio, né? Enfim, então roubou a coroa, o trono e mata Apsu. Mata Apsu, que era a representação da água doce. Ele matou Apsu, casa com a Danquina, e no corpo de Apsu, ele faz a sua morada no corpo dessa serpente. Ele faz a sua morada, né? E dessa reunião de Ea com Danquina vai sair o personagem principal que a gente precisa falar, que eu quero falar, que é exatamente Marduk. Então, lembra que eu falei, toda cosmogonia é assim, você tem o mito da criação, você precisa ter os seus deuses, você precisa ter o seu rei, precisa ter o povo ali trabalhando para o seu rei. E aí, quando, mesmo estando no caldeirão da Mesopotâmia, ele vai surgir. Como é que se justifica agora esse novo rei que vai estar governando sobre aquela região? Esse novo rei ele precisa estar legitimado pelos deuses. Ele precisa ter o aval dos deuses. Por quê? Porque é assim que a religião funciona conjunto com o governo. Ela dá legitimidade, né, ao rei. Ela precisa ter essa história. Ninguém vai duvidar ou vai questionar por que os deuses fizeram assim. Nós não temos isso, né? Quem és tu, mortal, que vai caco, que vai contender com o teu Criador, porque fizesses isto, porque fizesses aquilo? Surge daí, os humanos não podem questionar, né? Questionar os deuses. Então, o Marduk ele vai se instalar como um governante da Babilônia, como o primeiro da Babilônia, assim que mesmo já estando ali, mas eram cidades, estádios, não tinha um império montado ainda, e Marduk se torna filho de deuses, né, de Ea, com Danquina, e aí tem esse seu filho, e uma das características de Marduk é que ele tinha 4 olhos. Ou seja, ele via sobre os 4 cantos, ele via o que estava acontecendo, né? Então, Então, a ideia disso aqui era que Marduk esse ser agora criado, ele se levante para pôr ordem nessa bagunça dos deuses. Marduk foi criado, foi gerado por Ea, com Danquina, para quê? Para que matassem, agora destruíssem todos os deuses que existiam anteriormente. Para quê? Para que ele se legitimasse no seu governo e que ele fosse legitimado pelos deuses, principalmente pelo seu pai e sua mãe, né, que era Ea e Danquina, né? Então, Anu continua lá no céu, né? É um deus, mas são vários deuses, ele continua lá no céu. E Anu, como Apsu já tinha sido morto, né? Tinha sido morto pela traição aqui do Ea, Anu pega e começa a perturbar a Tiamat, que está lá. É o mar, é o dragão, a serpente. Ela está lá. E Anu começa a jogar barro em Tiamat e perturba ela no descanso dela, porque os deuses também precisam descansar. Não foi assim? Deus criou todas as coisas e no 7º dia descansou? Descansou, né? Porque os deuses eram vistos como homens. Só que no mundo dos deuses, existia o mundo dos deuses aqui em cima, o mundo dos humanos aqui e o submundo. Eram tudo iguais, só que cada um habitava em cada região especificamente.